Como muitos de vocês já sabem, a prova do Detran ela é conhecida por suas pegadinhas. E para que você não caia em nenhuma delas, fica comigo no vídeo. Antes de começar as atividades, eu vou deixar aqui 3 dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu exame de legislação de trânsito. Primeira dica: leia cada questão mais de uma vez, com calma e muita atenção. Segunda dica: não se apresse para responder e evite interpretação precipitada. Terceira e última dica: observe os detalhes e as palavras possivelmente perigosas, como só, somente, apenas, nunca, sempre, jamais, exclusivamente. Eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas no seu exame, você terá um excelente resultado. E para você que se interessa por veículos, eu estou com uma super novidade. Estou com um novo canal no YouTube sobre automóveis. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Se você já fez o seu exame de legislação de trânsito e foi reprovado e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram. Caso você precise, é só me chamar no direct do Instagram R7 Via Urbana. Lembrando que o conteúdo aqui do canal, ele atende a todos os estados, serve para você que vai fazer a prova de legislação de trânsito na primeira habilitação e serve também para você que está fazendo o curso de reciclagem. Então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ser aprovado no seu exame. Agora, pegue o seu material e vamos à correção das atividades. Vamos então à primeira questão, acompanhe comigo. É dever de todo condutor de veículo? Essa é uma pergunta sobre regras de circulação e conduta. Alternativa A, dar passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado, é um dever de todo condutor do veículo? Veja bem, dar passagem pela esquerda é dever do condutor, é obrigação do condutor. Isto é, se você estiver com seu veículo na faixa da esquerda e vier um veículo atrás de você e te pedir passagem, você tem que sair da faixa da esquerda e ir para a faixa da direita, dando passagem a esse veículo. Então, é obrigação do condutor dar passagem pela esquerda quando solicitado. Mas, ainda na alternativa A, diz o seguinte: dar passagem pela direita. Neste caso, a alternativa A está incorreta. Por esse motivo, eliminamos a alternativa A. Alternativa B, transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Veja que palavra extremamente perigosa, sempre. Você deve transitar com seu veículo normalmente à direita. Se a alternativa diz que é sempre obrigatório, quer dizer que não abre nenhum precedente para que você saia da faixa da direita. Então, a palavra sempre ela é muito perigosa. Alternativa C, nas rodovias, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Alternativa C é a alternativa correta. Questão número 2. Ao condutor infrator, conforme o caso, podem ser aplicadas as seguintes penalidades. Nós precisamos diferenciar o que é uma penalidade e o que é uma medida administrativa. No caso da pergunta número 2, pediu as penalidades. Alternativa A, multa é uma penalidade. Cassação da permissão para dirigir também é uma penalidade. Apreensão e remoção do veículo. A apreensão não temos mais no Código de Trânsito Brasileiro, a apreensão do veículo. E a remoção é uma medida administrativa. Então eliminamos a alternativa A. Alternativa B, multa é uma penalidade, advertência, apreensão e remoção, já eliminamos na alternativa A. Agora eliminamos também na alternativa B. Alternativa C, advertência por escrito é uma penalidade, multa também é uma penalidade, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem são penalidades. Por esse motivo, a alternativa C é a alternativa correta. Está bem completa, aproveita e anote aí no seu caderno. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente indica para os outros condutores que irá. Só existem 3 sinais feitos pelo condutor, que pode ser virar à esquerda, virar à direita ou diminuir a marcha ou parar o veículo. No caso deste condutor, ele está com o braço na horizontal parado. O que ele quer? Alternativa A, diminuir a marcha. Se fosse diminuir a marcha, ele estaria com o braço em movimento. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, dobrar à esquerda. Esta é a alternativa correta.
Se ele estiver com o braço na horizontal parado, ele deseja dobrar à esquerda. Alternativa C, parar. E alternativa D, dobrar à direita. Se fosse dobrar à direita, ele estaria com o braço para cima. Então, alternativa B é a alternativa correta, dobrar à esquerda. Dentre os veículos ao lado, qual terá a preferência de passagem? Então, nós temos aí dois veículos, o veículo 1 e o veículo 2. O veículo 1 é o veículo vermelho e o veículo 2 é o veículo azul. Alternativa A, o veículo 2, pois está à direita do veículo 1. Alternativa B, o veículo vermelho terá prioridade. Alternativa C, o veículo 1 por trafegar em rodovia. E alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Veja bem, vamos pela alternativa A, o veículo 2, pois está à direita do veículo 1. Se fosse um cruzamento simples, não sinalizado, de fato o veículo 2 teria preferência por estar à direita em cruzamento não sinalizado. Mas nesse caso, se vocês observarem na imagem, nós temos aí uma rodovia. Então não se aplica neste caso, ok? A preferência do veículo que estiver na rodovia sobre o veículo que vier à direita. Então a alternativa A está eliminada. Alternativa B, o veículo vermelho terá prioridade. Não existe nesse caso situação de prioridade. Prioridade se aplica a ambulância, polícia, bombeiros, veículos em situação de emergência. Então eliminamos também a alternativa B. Alternativa C, o veículo 1 por trafegar em rodovia é a alternativa correta. Então lembre-se, os veículos que trafegam em rodovia terão preferência sobre os demais. Parada obrigatória é uma placa D. Faz parte de qual grupo a sinalização de parada obrigatória? Alternativa A, faz parte do grupo de advertência. Alternativa B, regulamentação. Alternativa C, indicação. E alternativa D, educativa. As placas vermelhas e brancas, elas fazem parte da sinalização de regulamentação. A sinalização de regulamentação, ela passa a mensagem de ordem, e o desrespeito a esse tipo de sinalização é caracterizada como infração de trânsito. Então, parada obrigatória é uma placa de regulamentação. Alternativa B. Chama-se passagem de nível. Como nós podemos ver aí ao lado, nós temos uma cruz de Santo André. Para que serve essa cruz e o que indica essa cruz de Santo André? Alternativa A, todo cruzamento no mesmo nível. Alternativa B, cruzamento sobre pontes e viadutos. Alternativa C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. E alternativa D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Alternativa correta é a alternativa C. Anote aí no seu caderno. Passagem de nível é quando uma via comum ela cruza com uma linha férrea. Alternativa C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. E a sinalização que vai indicar esse tipo de cruzamento é esta cruz que você pode ver aí na imagem, que é a cruz de Santo André. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Como se utiliza e como são feitas a sinalização de trânsito? Alternativa A, placas, semáforos e pintura no solo. Alternativa B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Alternativa C, marcos, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Alternativa D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons, por apitos, placas e dispositivos auxiliares. Alternativa A, B e C, elas possuem algumas informações verdadeiras, mas elas não têm todas as sinalizações. Já no caso da alternativa D, está completa. As marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sons por apitos, placas e dispositivos auxiliares fazem parte e completam todo tipo de sinalização. As marcas separadoras de faixas de trânsito que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são... A pergunta é simples. Ela está pedindo qual tipo de sinalização que permite a ultrapassagem. Alternativa A, amarelas contínuas. Alternativa B, brancas contínuas. Alternativa C, amarelas contínuas ou seccionadas. E alternativa D, seccionadas. Um macete aí para você. Independente da cor, seja amarela ou branca, se ela for contínua, ela proíbe a ultrapassagem e qualquer tipo de transposição. Então, a alternativa A e B estão incorretas.
Alternativa C, ela possui informação verdadeira e falsa. Amarelas contínuas ou seccionadas, se fossem apenas seccionadas, estaria correta. Então, a alternativa C também está incorreta. E a alternativa D é a alternativa correta. A sinalização que permite ultrapassagem são as faixas seccionadas, independente da cor, seja amarela ou branca. Diante da placa A40, uma placa de advertência, você entende que existe alternativa A, adiante um cruzamento rodoferroviário em nível com barreira. Alternativa B, uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Alternativa C, uma barreira com passagem liberada apenas para pedestre. Alternativa D, adiante uma passagem de nível com barreira para caminhões. Alternativa correta é a alternativa A. Esta placa, ela sinaliza uma passagem de nível com barreira, isto é, uma passagem de nível, um cruzamento com linha férrea, e nessa linha férrea você vai encontrar uma cancela, que é a barreira. Então é passagem de nível com cancela ou passagem de nível com barreira, um cruzamento com linha férrea, e neste cruzamento você vai encontrar uma cancela. Alternativa A é a correta. Adiante um cruzamento rodoferroviário em nível com barreira. Como é chamado um veículo automotor de 2 ou 3 rodas cuja cilindrada não seja maior que 50 centímetros cúbicos e capaz de desenvolver no máximo a velocidade de 50 km por hora? Então, este veículo da pergunta ele tem algumas características. Primeiro, o motor dele tem 50 cilindradas, limite de 50 cilindradas. Ainda, ele tem velocidade máxima de 50 km por hora. Qual veículo é esse? Alternativa A, motocicleta. Alternativa B, motoneta. Alternativa C, caminhoneta. E alternativa D, ciclomotor. Vamos começar pela motocicleta. Motocicleta, ela pode ter mais de 50 cilindradas. Então, neste caso, eliminamos a alternativa A. Alternativa B é uma motoneta. Ela é muito parecida com a motocicleta. A diferença da motocicleta para a motoneta é a posição que esse veículo é conduzido. No caso da motocicleta, ela é conduzida na posição montada e no caso da motoneta, ela é conduzida na posição sentada. Alternativa C, caminhoneta. A caminhoneta é um veículo misto que leva carga e passageiros no mesmo compartimento. Então não tem relação com a pergunta. Por isso, eliminamos a alternativa A, B e C. E a alternativa D é a alternativa correta. Ciclomotor é um veículo que tem um motor de até 50 cilindradas, 50 centímetros cúbicos e tem velocidade máxima de 50 km por hora. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é atribuição de quem? Quem tem a responsabilidade de emitir a CNH? Alternativa A, da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Alternativa B, do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Alternativa C, do Conselho Estadual de Trânsito. E alternativa D, do Conselho Nacional de Trânsito. Como muitos de vocês já sabem, alternativa B é a alternativa correta. Do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Lembrando que o DETRAN ele emite todo tipo de documentação do veículo, do condutor e também o documento de aprendizagem, que é a LADV, ok? Alternativa B é a alternativa correta. Outra informação importante é que o DETRAN pode ser chamado de órgão executivo do Estado. Então, na sua prova pode aparecer DETRAN, pode aparecer Departamento Estadual de Trânsito ou também pode aparecer órgão executivo do Estado. Questão número 2. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via de trânsito rápido é caracterizada. Muito interessante essa pergunta. Alternativa A, pela velocidade alta nela desenvolvida. Alternativa B, por faixas interceptando e distribuindo o trânsito dela saído, com acessos especiais. Alternativa C, por trânsito livre, sem interseção em nível, com acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível. E alternativa D, por faixas de acesso a áreas de estacionamento. Primeira informação muito importante sobre a classificação das vias é: as vias públicas ou as vias brasileiras se classificam em urbanas e rurais. As vias urbanas são 4. Via de trânsito rápido, que é tema dessa pergunta.
via arterial, via coletora e via local. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Essas são as 4 vias urbanas. E as vias rurais são só 2, são as rodovias e as estradas. Então todas as vias, seja as urbanas ou as rurais, elas possuem as suas características. No caso da via de trânsito rápido, alternativa C é a alternativa correta. Na via de trânsito rápido não existe sinalização semafórica, travessia de pedestre, cruzamento ou até mesmo acessibilidade às laterais, que é chamado de lote lindeiro. Então vamos à alternativa C. Por trânsito livre, sem interseção em nível, isto é, sem cruzamento, com acessos especiais. Então, para você adentrar a via de trânsito rápido ou acessar uma via lateral, você vai precisar de acessos especiais, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, isto é, às laterais, e sem travessia de pedestre em nível, isto é, no mesmo nível. Alternativa C é a alternativa correta. Questão 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em: alternativa A, via de acesso, de ligação, radiais e coletora. Alternativa B, vias expressas, arteriais, colaterais e locais. Alternativa C, vias locais, de trânsito rápido, expressas e preferenciais. Alternativa D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Essa pergunta não pediu todas as vias brasileiras, pediu apenas as vias urbanas. Acompanha comigo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em vias urbanas. A alternativa correta é a alternativa D. Vias locais, que são acessos apenas a acessos locais, servem apenas para acessos locais, como rua sem saída, rua de condomínio, de estacionamento de shopping. As vias coletoras, que são pertencentes aos bairros, velocidade máxima 40 km por hora. As vias arteriais, que são as grandes avenidas. E a via de trânsito rápido. Então anote aí no seu caderno. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local são as vias urbanas. Alternativa D é a correta. Questão 4. Quando o agente da autoridade de trânsito emitir um silvo longo, o condutor entende que deve. Existem 3 silvos, 3 sinalizações sonoras que são os silvos. A primeira é um silvo breve. Um silvo breve significa seguir. 2 silvos breves significa parar. E um silvo longo significa diminuir a velocidade. Lembrando que o silvo é o apito do guarda. Então, um apito breve significa seguir, 2 apitos breves significa parar e um apito longo significa diminuir a velocidade. Alternativa A, seguir em frente. Alternativa B, parar o veículo. Alternativa C, diminuir a marcha. E alternativa D, acender a lanterna. O que foi pedido na pergunta? Quando o agente da autoridade de trânsito emitir um silvo longo. Um silvo longo significa diminuir a velocidade, ou um apito longo. Por isso, alternativa C é a alternativa correta. Diminuir a marcha ou diminuir a velocidade. Questão 5. O sinal sonoro que corresponde ao sinal de pare caracteriza-se por: alternativa A, 2 silvos breves. Alternativa B, um silvo breve. Alternativa C, 3 silvos breves. E alternativa D, um silvo longo. Alternativa correta é a alternativa A, 2 silvos breves ou 2 apitos breves, significa parar o veículo. Alternativa B, um silvo breve significa seguir. Alternativa C, 3 silvos breves, não existe. E alternativa D, um silvo longo, diminuir a marcha, como nós vimos na questão anterior. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A, 2 silvos breves significa parar o veículo. Que órgão do SNT tem a incumbência de expedir a documentação do condutor? Essa foi a primeira questão que nós vimos hoje. Alternativa A, o CONTRAN é que expede a documentação. Alternativa B, o CETRAN. Alternativa C, órgão executivo do Estado. E alternativa D, prefeitura. Como nós vimos, é responsabilidade do DETRAN emitir a documentação, tanto do veículo quanto do condutor. E no caso, a alternativa C está falando isso.
órgão executivo do Estado, também é conhecido como DETRAN, ou DETRAN é conhecido como órgão executivo do Estado. A placa ao lado adverte ao condutor. Esta é uma placa que ela sinaliza linha férrea, cruzamento com linha férrea. Ela não é a Cruz de Santo André, mas ela mostra que existe um cruzamento com linha férrea. Alternativa A, passagem de nível com barreira. Alternativa B, passagem de nível sem barreira. Alternativa C, Cruz de Santo André. E alternativa D, proibido passar. Esta placa ela passa informação que não existe uma barreira ou uma cancela no cruzamento com a linha férrea. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B, passagem de nível sem barreira ou passagem de nível sem cancela. São fundamentos da direção defensiva, exceto, isto é, não é um fundamento da direção defensiva. Alternativa A, habilidade. Habilidade é um fundamento da direção defensiva. Alternativa B, educação. Educação é bom e todo condutor deve ter e deve ser aplicada no trânsito, mas educação não faz parte dos 5 fundamentos da direção defensiva, que são conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Anote aí no seu caderno, é o conhecido CHAPD, C-H-A-P-D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. No caso, educação não faz parte dos fundamentos. O formato da placa ao lado sinaliza, então nós temos uma placa em formato de brasão. Alternativa A, rodovias e estradas estaduais. Alternativa B, rodovias e estradas federais. Alternativa C, rodovias e estradas pan-americanas. E alternativa D, rodovias brasileiras. Esse brasão ele sinaliza rodovias e estradas pan-americanas, isto é, rodovias e estradas que estão além do território brasileiro. A placa ao lado adverte ao condutor. Alternativa A, início de pista dupla. Alternativa B, fim de pista dupla. Alternativa C, pista dividida. E alternativa D, obstáculo de concreto. Neste caso é uma placa de advertência e ela sinaliza que a pista será dividida. Alternativa C. A diferença entre pista dividida e início de pista dupla é que a seta vai estar ao contrário no início de pista dupla, ok? Então, alternativa C, alternativa correta. Pista dividida. Será permitido ao condutor circular pela contramão? É possível? Alternativa A, não. Será sempre proibido. Alternativa B, sim. Será sempre permitido. Alternativa C, será permitido em caso de ultrapassagem, desde que seja estritamente para esse fim. E alternativa D, não, somente quando a faixa for contínua. Nós temos aí em 3 alternativas palavras perigosas, na alternativa A, B e D. Na alternativa A nós encontramos sempre, na alternativa B nós encontramos sempre e na alternativa D nós encontramos somente. Quando você encontrar essas palavras e você estiver com dúvida, elimine essas palavras, pois elas são extremamente perigosas. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Você pode ir para a contramão, desde que seja para fazer ultrapassagem e pelo espaço necessário para esse fim, sendo também que a sinalização, neste caso, deve permitir a ultrapassagem. Quanto à validade da CNH, marque a alternativa incorreta, alternativa falsa. Alternativa A. Para condutores com idade inferior a 50 anos, terá validade de 10 anos. Alternativa A é verdadeira, mas a pergunta pediu a alternativa falsa. Alternativa B. Deverá ser renovada a cada 3 anos para condutores com idade superior a 60 anos. Alternativa B está incorreta. A validade de 3 anos, ela passa a valer para o condutor que completa 70 anos. Então, de 70 anos em diante, a validade da CNH passa a ser a cada 3 anos. Ela tem 3 prazos diferentes. De 10 em 10 anos para condutores que tenham até 49 anos, de 5 em 5 anos para condutores que tenham entre 49 e 69 anos, e quando o condutor completa 70 anos, ela passa a ter validade de 3 anos. Qual a função do sistema de freios ABS em um veículo? Alternativa A. Travar as rodas para que o veículo pare imediatamente? Incorreta. Alternativa A. As rodas não devem ser travadas numa frenagem. Alternativa B. Evitar o desgaste prematuro dos pneus? Incorreta. Alternativa B também. Alternativa C. Evitar que os pneus travem as rodas
nos asfaltos, alternativa C, está incoerente. Alternativa D, evitar o travamento das rodas durante a frenagem. É para isso que serve o freio ABS, para evitar o travamento das rodas, tornando assim a frenagem mais eficiente. O freio ABS é conhecido como sistema anti-travamento das rodas. A placa ao lado significa alternativa A, ponte estreita, alternativa B, pista estreita, alternativa C, sentido obrigatório e alternativa D, passagem apenas de um veículo. Olha só, a alternativa correta é a alternativa A, ponte estreita. Não confunda ponte estreita com estreitamento de pista ao centro. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, como se classificam as vias públicas brasileiras? Essa pergunta é uma pergunta mais ampla. Está perguntando como se classificam todas as vias brasileiras. Alternativa A, de trânsito rápido arterial, coletor e local. No caso da alternativa A, está falando sobre as vias urbanas, mas a pergunta não pediu só as vias urbanas, pediu todas as vias. Alternativa B, rodovias e estradas e via expressa. Rodovia e estrada são vias rurais. Alternativa B também está incorreta. Alternativa C é a alternativa correta e você pode anotar aí no seu caderno. As vias públicas brasileiras se classificam em urbanas e rurais. A placa ao lado indica alternativa A, terminal rodoviário, alternativa B, ponto de parada, alternativa C, terminal ferroviário e metroviário e alternativa D, terminal de ônibus. A alternativa correta, como vocês podem perceber na placa, nós temos ali os trilhos, então é terminal ferroviário e metroviário. Documento do veículo que comprova o pagamento do licenciamento anual. Pergunta extremamente importante e todo candidato deve saber. Qual é o documento que comprova o licenciamento do veículo? Alternativa A, o CRV. CRV é Certificado de Registro do Veículo, é aquele documento que fica guardado na sua casa, que é o recibo de compra e venda do carro. Alternativa B, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esta é a alternativa correta. Se vocês observarem, a diferença entre a alternativa A e a alternativa B é que na alternativa B você tem um acréscimo do L, que é de licenciamento, CRLV, que é o licenciamento que você deve andar com ele dentro do veículo. A placa ao lado regulamenta. Alternativa A, proibido o trânsito de automóveis. Alternativa B, proibido o trânsito de veículos automotores. Alternativa C, proibido o trânsito de carros. E alternativa D, proibido veículos de passeio. Muitos candidatos eles ficam em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B, que está proibido o trânsito de automóveis ou proibido o trânsito de veículos automotores. No caso dessa placa, ela proíbe o trânsito de veículos automotores, isto é, todo veículo que tenha motor será proibido em toda a área abrangida por essa placa. Então a alternativa B é a alternativa correta. Proibido o trânsito de veículos automotores e não apenas de automóveis. A sinalização ao lado assinala ao condutor. Alternativa A, linha de retenção. Alternativa B, faixa zebrada. Alternativa C, área de conflito. E alternativa D, faixa paralela. Essa sinalização é uma sinalização horizontal, porque ela é feita no chão e ela fica nos cruzamentos que tem grande fluxo de veículo. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Essa faixa ela é conhecida como faixa de área de conflito. Nesses cruzamentos, o condutor ele fica impossibilitado até mesmo de parar o seu veículo. Caso o condutor pare o seu veículo no cruzamento que tenha essa faixa, ele pode ser multado. Lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, Lei número 9.503, de 23 de setembro de 2000. Alternativa B, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Alternativa C, Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 2005. E alternativa D, Lei de número 9.503, de 23 de fevereiro de 1997. Alternativa B é a alternativa correta. E essa pergunta, além de cair nas questões do Detran, ela cai também nas questões de concurso público voltadas para a área de trânsito e também para a área policial. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997. A placa ao lado adverte ao condutor. Então, nós temos aí uma placa amarela
que é uma placa de advertência. Placa de advertência não passa mensagem de ordem. Alternativa A, curva íngreme à direita, não existe essa placa de advertência. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, curva acentuada à esquerda, de fato é uma curva acentuada, mas não à esquerda. Então, alternativa B também está incorreta. Alternativa C, vire à direita. E alternativa D, curva acentuada à direita. Então, nós temos ali a alternativa C e a alternativa D. No caso da alternativa C, vire à direita, seria uma placa vermelha e preta e branca, que é uma placa de regulamentação que passa mensagem de ordem, vire à direita. No caso, ela está te mandando virar à direita. Essa placa, ela não passa mensagem de ordem, por isso a alternativa correta é a alternativa D, curva acentuada à direita. O que significa a sinalização de cor amarela em um semáforo? Para que serve a cor amarela no semáforo? Alternativa A, parada obrigatória. No caso da parada obrigatória, é a cor vermelha do semáforo. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, atenção, pare se necessário. Alternativa C, siga com velocidade reduzida. E alternativa D, proibido o trânsito de veículos. Alternativa correta é a alternativa B. Atenção, pare se necessário. Veja bem, a cor amarela ela passa a informação de atenção e cabe ao condutor decidir se ele vai passar com o veículo ou se ele vai parar o veículo. A placa ao lado adverte. Alternativa A, entroncamento oblíquo à esquerda. Nós temos aí um entroncamento, mas não à esquerda. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, confluência à direita. Alternativa C, bifurcação em Y. E alternativa D, entroncamento oblíquo à direita. Alternativa D é a alternativa correta. Aí nós temos uma via principal e temos uma via secundária saindo da via principal, que é chamada de entroncamento. Alternativa D é a alternativa correta. Em que situação é permitida a ultrapassagem pela direita? Pode-se ultrapassar pela direita? Alternativa A, quando o veículo da frente estiver sinalizando à direita, neste caso, acontecerá um acidente. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, em vias de sentido duplo, de forma alguma. Alternativa C, em rodovias de pista simples, também está incorreta. E a alternativa D é a alternativa correta. Você pode ultrapassar pela direita quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Então, se você estiver numa via de mão única, o veículo que estiver à sua frente for convergir à esquerda e indicar por sinal vai fazer essa manobra, neste caso você pode ultrapassar pela direita. A placa ao lado adverte. Alternativa A, bifurcação lateral. Não temos essa placa na sinalização de advertência. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, entroncamento em Y. Também não temos. Alternativa C, confluências. E alternativa D, alternativa correta. Bifurcação em Y. Neste caso, então, uma via principal, ela vai gerar mais duas vias em formato de Y, uma bifurcação em Y. A placa ao lado regulamenta, então ela passa mensagem de ordem, é uma placa de regulamentação. Alternativa A, sentido opcional na rotatória, está incorreta a alternativa A. Não é opcional, é obrigatório. Alternativa B, indica que o condutor deverá circular no sentido anti-horário obrigatoriamente. Alternativa B é a alternativa correta. Em quais situações é permitido o uso da luz alta do veículo? Veja bem, luz alta do veículo. Alternativa A, em qualquer condição de tráfego, de forma alguma. Alternativa B, em vias urbanas durante a noite, não tem essa necessidade. As vias urbanas, elas possuem iluminação pública. Aí, nesse caso, você usaria o farol baixo do veículo. Alternativa C, em vias rurais sem iluminação pública. Esta é a alternativa correta. Em vias rurais, no caso, em rodovias ou estradas que não possuam iluminação pública, você pode usar sim o seu farol alto. A placa ao lado adverte. Alternativa A, estreitamento de pista ao centro. Alternativa B, estreitamento à esquerda. Alternativa C, estreitamento à direita. E alternativa D, ponte estreita. Alternativa A é a alternativa correta, estreitamento de pista ao centro. A sinalização que tem como função informar o usuário da via sobre restrições, obrigações, condições do uso da via. Veja bem, se essa sinalização ela passa informação de ordem, no caso restrição e obrigação, ela é uma sinalização de regulamentação. Então a alternativa B é a alternativa correta, como uma placa de pare, proibido estacionar, siga em frente,
vire à esquerda, são sinalizações que se utilizam de cor vermelha, branca e preta no formato circular e elas passam mensagem de ordem. O desrespeito a esse tipo de sinalização constitui infração de trânsito. Alternativa B é a alternativa correta. Qual a penalidade para o condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro? Alternativa A, advertência verbal. Alternativa B, multa multiplicada por 10. Alternativa C, apreensão do veículo. E alternativa D, cassação do direito de dirigir. Alternativa B é a alternativa correta. Multa com fator multiplicador de 10, isto é, infração gravíssima multiplicada por 10 vezes. A placa ao lado regulamenta, isto é, ela passa mensagem de ordem, o condutor será obrigado a fazer. Alternativa A, curva acentuada direita. A curva acentuada direita nós já vimos agora há pouco, que é a placa de advertência amarela, então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, curva acentuada obrigatória, não existe essa placa. Alternativa C, vire à direita, essa é a alternativa correta. Neste caso, o condutor ele é obrigado a virar à direita. Qual a distância mínima permitida para estacionar um veículo em relação à esquina? Alternativa A, 2 metros. Alternativa B, 5 metros. Alternativa C, 10 metros. E alternativa D, 15 metros. Alternativa B é a alternativa correta, 5 metros. A placa ao lado adverte. Nós temos aí uma placa de confluência que alguns candidatos confundem com a placa de entroncamento. No caso da confluência, uma via vai dar acesso a outra via. Uma via principal vai se encontrar com uma via secundária. Então é chamado de confluência. Já no entroncamento, a via principal ela dá saída a uma via secundária. Vamos lá, alternativa A, entroncamento oblíquo à direita, incorreto. Alternativa B, confluência à direita, essa é a alternativa correta. Uma via secundária vai dar acesso a uma via principal. A via secundária ela vai estar do lado direito, então é uma confluência à direita. A placa ao lado adverte, é uma placa de advertência, ela não passa mensagem de ordem. Alternativa A, sentido de circulação na rotatória. Alternativa B, indica ao condutor que deverá circular no sentido anti-horário. Como nós vimos, a alternativa B, ela diz respeito à sinalização vermelha de regulamentação. Alternativa C, adverte o condutor da presença diante de um canteiro central em formato de rótula. Alternativa C é a alternativa correta. Esta é uma sinalização de advertência. Em uma rotatória, quem tem a preferência de passagem? Alternativa A, o veículo que está dentro da rotatória. Alternativa B, o veículo que está chegando à rotatória. Alternativa C, o veículo maior. E alternativa D, o veículo mais rápido. Neste caso, a alternativa A é a correta. O veículo que está dentro da rotatória terá preferência sobre os demais veículos. Além de patrulhar rodovias federais, o que mais compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias federais? Alternativa A, executar obras. Alternativa A está incorreta. Este não é um papel da Polícia Rodoviária Federal. Alternativa B, fazer o salvamento e socorro de vítimas. Alternativa B está correta. Essa também é uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Das placas ao lado, qual adverte sobre a existência de pista sinuosa à direita? Alternativa A, A5B. Alternativa B, A4C. Alternativa C, A3B. E alternativa D, A4B. Alternativa correta é a alternativa C, A3B. Então veja a diferença entre uma pista sinuosa e uma curva acentuada em S. No caso da curva acentuada em S, ela possui duas curvas, sendo a primeira acentuada, podendo ser à esquerda ou à direita. No caso dessa placa aí da imagem, é uma curva acentuada em S, com a primeira curva acentuada à direita. Já a pista sinuosa, que é a alternativa C, que é a A3B, ela adverte de 3 ou mais curvas sucessivas. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta.